Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao módulo 3, módulo avançado, tá? A gente vai falar agora sobre a visão macro e a visão micro, beleza? Vamos lá. O foco aqui é a gente buscar a visão macro no intraday, tá? Já que a gente opera mercado futuro, a gente opera day trade com foco em operações curtas ali que seja encerrada no mesmo dia, tá? Lógico que você pode utilizar essa visão macro para operar com base no diário, seja ações ou outro ativo, que você pode analisar ali por semana, mês, tá? Ou dias. Mas o foco aqui é o mercado futuro, mercado onde a gente opera, onde a gente faz day trade, né? Operações curtas que a gente encerra essas operações no mesmo dia, fechou? Então, sem mais delongas, vem comigo e vamos nessa. Vamos lá, galera. Aqui eu tô com o gráfico de 5 minutos, que é esse gráfico aqui do lado direito. Esse gráfico aqui da parte de cima do canto esquerdo é o gráfico de 60 e o gráfico inferior aqui é o gráfico de 30, beleza? Esses dois gráficos, do 60 e do 30, é onde eu vou buscar a informação macro. A informação macro a gente vai buscar através do 30 e do 60, beleza? Eu nem vou fazer a questão do preparo do dia para a gente poder esperar, para ver o que a gente poderia esperar ali no movimento mais tendencioso, né? Se ele tinha mais tendência a subir ou a descer. Eu nem vou entrar nesse requisito. O foco aqui vai ser analisar realmente só o intraday, fechou? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui nos 5 minutos, pessoal. Aqui nos 5 minutos, ó, na verdade eu vou apagar aqui os gráficos, que é para trazer mais um senso de realidade para vocês. Beleza? Esse dia aqui foi o dia de hoje, dia operado. Esse dia que eu gravo aqui foi o dia que eu operei hoje. Fechou? Então eu achei bem interessante gravar essa aula mostrando o dia de hoje. Porque a operação que a gente fez hoje foi com base na visão macro. Por quê? Porque nos tempos menores aqui, no gráfico de 5 minutos, ele não estava te dando, ele não estava te confirmando uma direção de forma clara. Então, esse dia foi um dia que você teve, que o operador tinha que ter bastante paciência para esperar confirmar uma direção de forma clara. E para ter essa clareza da direção do movimento, eu obtive essa informação através dos tempos maiores, que é onde entra a questão da visão macro e a visão micro. A visão micro aqui é o do tempo menor, né? Dos 5 minutos. É aquele gráfico que a gente vai buscar o próximo movimento, onde a gente vai buscar entender o próximo candle. Fechou? Então vamos lá. Deu o candle 1, beleza? Então não se pode fazer nada, deu o candle 1. Aí aguardo o candle 2 fechar, candle 2 fechou. Fechou aqui, ó. Fechou abaixo dos 50%, então estava dizendo que o 3 vai descer. A gente aguarda o 3 fechar. O 3 fez o que? Ele desceu e voltou negando mínima. Então, apesar de estar abaixo dos 50%, o 3 ele nega o fundo, né? Ele está abaixo dos 50%, dando confluência de venda, mas pelo fato do 3 ser para descer e ele ter descido e voltado negando, aqui a gente já está dizendo que o 4 possivelmente pode subir. E o 4 ele sobe. Beleza, o 4 subiu, rompeu, né? Depois que ele rompe aqui, a gente passa a marcar a máxima do 1.
Depois que ele rompe, ele está dizendo que o mercado ele tende a continuar subindo. Só que até então a gente não pode fazer nada porque não opera o rompimento. Aí o 5 ele desce, volta negando aqui, só que como ele não nega máximo e fecha acima do rompimento, ele está dando condição ainda de subir, né? Então como o 5 ele negou esse rompimento desse topinho aqui, eu vou traçar um fibo na mínima do 3 e na máxima do 4. E assim eu vou acompanhando o mercado até eu chegar onde eu quero demonstrar aqui da questão da visão macro, tá? Aqui é só a visão micro nos 5 minutos, que é o que? É só para a gente entender o próximo movimento. Então a gente aguarda o 6 fechar, o 6 desceu. Quando o 6 fecha, ele fecha o candle aqui de 30 minutos. Beleza. Aqui no 30 minutos, o que é que o candle está dando de informação para a gente? O candle 1 aqui no 30 minutos, ele fechou, ele está com um pavio grande, indicando força vendedora, só que ele fechou acima dos 50%. Então, se ele está fechando acima dos 50%, ele está dizendo que a probabilidade maior do 2 no 30 minutos é subir. Então, se eu sei que o candle 2 do 30 minutos tem a probabilidade maior de subir, significa que ele tem até o candle 12 nos 5 minutos para subir, né? Que 6 candles dos 5 minutos equivale a um candle do 30 minutos. Fechou? Então, eu utilizo esse tempo maior para me poder ter uma clareza maior da direção do que ele possa fazer ali no tempo menor, que no caso dos 5 minutos. Então, lembrando, o candle 2 aqui do 30 minutos está indicando que ele tende a subir, né? Até então a gente vai acompanhando aqui a leitura nos 5 minutos. Vamos lá, o 6 negou mínima, está acima dos 50%, vamos aguardar o 7. O 7 está indicando continuidade para o 8 descer, só que ele está acima da mínima do 5 e ainda está acima dos 50%, indicando que tem condição de continuar subindo. O 8 faz o que? O 8 realmente ele demonstra que quer subir, rompe a máxima do 7, respeita os 50%, então o 9 que era para subir. Aqui nesse caso, valeria já uma compra no 9. Por quê? Porque o 8 ele configurou que realmente o mercado estava só fazendo um pullback para continuar subindo, e aí a gente casa essa informação dos 5 minutos com o 30 minutos, que no 30 minutos o 2 ele é para subir, e o fechamento do 2 do 30 é o 12, né? Só que lembrando, se ele está vindo 50%, o alvo é a máxima do 4, né? Mas vamos lá, ele tem até o 12 para subir, então a gente poderia comprar no 9, o 9 ó, só subiu. O 10 ele negou o máximo, mas ainda estava acima do 4. Então ele tinha condição, poderia descer inicialmente, mas tinha condição de subir. Aguardo 11, o 11 negou o rompimento, né? E o 12 desceu. Então o 12 ele é o fechamento do que? Ele é o fechamento do 30 e ele é o fechamento do 60. Beleza, vamos lá. A compra do 9 aqui estava válida? Estava válida, porque a gente tinha a confirmação aqui nos 5 minutos de pullback para subir, e a gente tinha informação do candle 1, que ele estava nos dizendo que o 2 era para subir, e o 2 ele realmente subiu, galera. Ó, ele subiu o que? Ele subiu 320 pontos e depois voltou fechando abaixo. Só que ele fez a movimentação que era para fazer, que era o que? Subir. Agora, ele fechar rompendo já é outra história. Ele fechar rompendo a gente só sabe depois que o candle fecha. Só que a oportunidade de subir com ele deu. E foi no caso que é a compra do 9. Claro que o alvo inicial era a máxima do 4, né? Porque era o alvo da FIBO. Se ele estava vindo 50, ele vai para buscar o topo. Buscou e rompeu. Até aí, beleza. Então, a gente consegue casar essa informação do tempo micro dos 5 minutos com uma visão macro do 30 minutos, né? É lógico que não é uma visão macro ali para você esperar todo do dia, mas é uma visão macro do que você pode esperar dos 6 próximos candles
ou dos 12 próximos candles, dependendo aqui se confirmar nos 60 minutos, que é onde eu pretendo chegar aqui para mostrar para vocês outro exemplo. Então vocês estão conseguindo compreender essa visão? É bastante forte quando você consegue unir a visão micro do tempo menor com a visão macro do tempo maior. Dessa maneira você consegue tomar uma decisão de forma muito mais assertiva e de forma clara, né? Porque o intuito aqui é fazer você tomar uma decisão de forma clara e óbvia, sem ter dúvidas ali se realmente a operação tende a ser favorável ou não. Por quê? Porque você está tomando a decisão com base na informação macro, e o tempo maior ele sempre vai ser mais forte do que o tempo menor. Beleza? Até então, aqui deu a compra, fechou, o movimento se encerrou, então se iniciou um novo movimento. Depois que o 12 fechou, ele fecha aqui o candle 2 no 30 minutos. O candle 2 ele fez o que? Ele subiu e voltou negando o máximo. Olha o 60 aqui, o 60, né, que é 2 do 30 fechou um do 60. Então o 60 aqui no minuto, ele está indicando, o candle 1 aqui dos 60 minutos, ele está indicando que o 2 vai descer no 30 minutos. O 2 também está indicando que o 3 vai descer. E o 12 aqui fechou rompendo forte. Até então, os três gráficos aqui tá dando informação de que o mercado ele vai descer. Só que eu não posso simplesmente vender só porque ele está dizendo que vai vender. Eu só posso realizar alguma operação se ele confirmar. Aqui no caso eu não posso vender só por vender, porque aqui é só rompimento. Eu não posso vender rompimento. Eu não posso operar rompimento, porque rompimento ele é falho. 85% dos rompimentos são falhos. Então não vale a pena eu operar numa estratégia que tem a probabilidade maior de ser falha. Então, sabendo disso, a gente aguarda. Vamos lá, acompanhar a nossa leitura. O preço é para descer, né? Se ele for para descer, ele tende a vir a buscar o fundo aqui. Se o 12 romper, o 13 é para descer. O 13 faz o quê? Desce, volta negando, dando informação de que o 14 pode subir. E o 14 estoura. E o 14 estoura, beleza, o 14 subiu, o 15 ele era para continuar subindo, né? Subiu e voltou negando o máximo, dizendo que esse 16 poderia descer. O 16 não desce, eu acho é o 18. O 18 é o fechamento do 3 aqui do 30. O 16 não desce, né? Então, como o 13 renovou o mínimo e o 15 renovou o máximo, a gente tem essa fibra. O preço está trabalhando acima dos 50%. Ou seja, aqui nos 5 minutos ele está indicando que tem mais condição de subir do que de descer por enquanto. Mas até aí tudo bem, a gente não faz nada. A gente aguarda o 17. 17 fechou negando máximas, mas acima dos 50%. Esse 18 aqui pode descer. 18 desceu, né? Voltou fechando negando mínimos e trabalhando acima dos 50%. Quando o 18 fecha, ele fecha aqui o candle 3 do 30 minutos. Que é o seguinte, o candle 3 do 30 minutos, ele era para fazer o quê? Ele era para descer. E ele fez o quê? Ele desceu e voltou negando. É claro que ele não devolveu essa máxima negada, que era o ponto principal, mas ele negou o movimento de baixo, porque ele desceu e voltou negando. Então, se o 3 era para descer e não desce, o 4 provavelmente vai subir. Entendeu? Então, se eu entendo que o 4 provavelmente vai subir, eu entendo que aqui nos 5 minutos ele tem mais 6 candles que pode acabar subindo, que no caso é o fechamento do 24, que o fechamento do 24 vai ser o fechamento do candle 2 dos 60 minutos, né? Como o candle 2 dos 60 minutos é para descer, porque o candle 1 está dizendo que o 2 vai descer, eu para tomar uma decisão de forma mais segura, eu teria que aguardar o 2 dos 60 fechar, que seria o candle 24, né? Então a gente aguarda aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 23 e 24. Beleza. Eu vou tirar essa fibra aqui, beleza? Porque o nosso foco não é analisar, fazer a leitura candle, é só mostrar a visão aqui, como é que eu utilizo a visão macro e a visão micro juntas, beleza? Então, depois que o 24 fecha, a gente tem o que? A gente tem, opa, o 3 era para descer e não desce, então o 4 sobe. O 4 ele realmente subiu e voltou devolvendo máxima negada. Então no 30 minutos ele está confirmando que o 5 vai subir. Mesma coisa no 60. No 60 minutos o 2 era para descer. Então se o 2 era para descer e desceu e voltou negando, ele está dizendo que não vai mais descer. Ele está dizendo que o 3 nos 60 minutos vai subir. Então se eu sei que o 3 dos 60 minutos vai subir, eu tenho 12 candles que pode continuar subindo, que no caso vamos acompanhar aqui, né? Como eu já tenho uma confirmação do 30 de que o 5 é para subir, né? Ele pode inicialmente descer aqui, descer porque o 4 fechou negando o máximo, então inicialmente ele pode subir ou descer para voltar a subir, mas o candle 5 é para subir porque o 4 devolveu essa máxima negada. Mesma coisa no 60, o 2 era para descer, não desce, então 3 sobe. O que é que eu preciso fazer para eu pegar uma operação a favor da visão macro do 60 e do 30? Eu tenho que buscar uma confirmação no tempo menor, né? Que no caso que a gente vai por 5 minutos agora para a gente buscar onde é que seria o nosso ponto de entrada. Aqui o 24 ele está negando máximas. Então se o 24 está negando máximas, o 25 é para descer, né? Se o mercado vai descer, ele tende a descer para vir testar esse último rompimento, né? Então a gente aguarda o 25 fechar. O 25 faz o que? Ele testa o rompimento, respeita e volta devolvendo o máximo negado. Então o fechamento do 25 é a confirmação que a gente precisa para entrar na operação, porque a gente já tem a confirmação do 30 e do 60 de que ele vai continuar subindo. Ó, então eu realizei a compra no 26 e fui conduzindo a operação. Por quê? Porque eu sabia que o candle 5 ele era para subir no 30. Ó, subiu, né? Olha aí, ó. E eu sabia que o 3 era para continuar subindo aqui nos 60 minutos. Olha isso. Subiu quantos pontos? 700 pontos. Então olha como fica claro e fica simples, galera. A leitura ela é simples. Quando você consegue usar o tempo menor, que é a visão micro, com a visão macro, a sua leitura se torna muito poderosa. Então esse dia aqui, que foi o dia operado hoje, foi essa leitura aqui que eu consegui sair no dia no game. Apesar de não ter feito nada no início da manhã, eu consegui pegar uma operação muito top ali depois das 11. Por quê? Porque eu só estava esperando confirmar nos tempos maiores para ter uma clareza maior ali na minha tomada de decisão. Então olha como é simples e é extremamente poderoso. Fechou? Então essa é um exemplo da visão macro e uma visão micro. Tamo junto? Até a próxima, galerinha. Vamos que é só o começo, papai.